Sejam bem-vindos ao programa Rio no Debate, uma iniciativa da TV 65. Ele está no terceiro mandato como vereador de Niterói. Em 2018, foi candidato a vice-governador do Rio na chapa do PT. Convidado pelo atual prefeito Axel Grael, assumiu a Secretaria de Culturas de Niterói. Em seu novo desafio, já garantiu o investimento de R$ 1 milhão para projetos culturais, com um edital que bateu recorde. Foram 890 projetos inscritos na retomada econômica do setor cultural niteroense. Nós estamos hoje com o vereador e atual secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano. Para fazer esse programa, temos um time de especialistas formado por Alex Viana, da TV 65, do RJ Notícias, Rafaela Lima e eu, Patrick Monteiro, do Portal 65. Saudações a todos os colegas participantes e a você que nos acompanha. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todas vocês, ao pessoal que está assistindo em casa. Agradeço pelo convite da TV 65. Queria cumprimentar aqui a Rafaela, o Lucas, o Alex e o Patrick por essa oportunidade de estar aqui convivendo e discutindo temas de interesse público. Parabéns pelo trabalho que já tem se consolidado aí como um trabalho importante, dedicado ao debate do Rio de Janeiro. Essa é uma questão extremamente relevante e pouca gente discute o Rio de Janeiro. Que bom que o Portal 65 e essa iniciativa tem essa preocupação. Uma boa noite a todos vocês. Léo, e parece que teu nome e sobrenome tem um lado meio italiano. Seria equivocado da minha parte te chamar de Leonardo Giordano? Bom, é assim, minha família é italiana, é de origem, né? E embora eu tenha também o lado da minha mãe, que tem pessoas de descendência portuguesa e espanhola. Então, como todo brasileiro, sou uma mistura disso. E tenho, assim, um carinho muito grande, né? E uma experiência muito legal com a minha família italiana, que ela é muito próxima. Então, embora geralmente o pessoal não fale assim, não, pode me chamar com sotaque italiano que eu vou atender sem nenhum problema. Tá certo. Então, benvenuto, Leonardo Giordano. Nesse primeiro bloco, falaremos da cultura e a gestão do secretário do Leonardo em Niterói. Secretário, como foi pensado o edital de retomada cultural de Niterói? Também queria saber se seria possível fazer algo semelhante numa esfera um pouco mais avançada, em nível estadual. Patrick, é uma ótima pergunta. Foi possível fazer, por iniciativa das deputadas Jandira Fegali e Benedita da Silva, em escala federal. A Lei Aldir Blanc foi uma lei que levou recursos para a cultura em todas as áreas, em todos os municípios e estados do Brasil, e promoveu editais os mais diversos. Existem histórias de sucesso e histórias de fracasso com a Lei Aldir Blanc. Por exemplo, eu estava vendo hoje estados que chegaram a devolver 85% dos recursos federais por não terem executado a lei e não terem conseguido fazer editais. Em Niterói, a gente foi a primeira cidade do Brasil a executar a Aldir Blanc, 3 milhões e 200 mil reais que foram aplicados na cultura ainda no ano passado, na gestão do prefeito Rodrigo Neves. E agora, na gestão do prefeito Axel Grael, a cidade colocou mais R$ 1 milhão para realizar o edital de retomada econômica. Esse edital premiou 50 projetos de Niterói, com R$ 20 mil cada um deles, e teve, como você falou, 890 inscritos. 85% dos bairros de Niterói participaram deles, e a maioria das ganhadoras e ganhadores são mulheres e pessoas negras, porque a gente garantiu cotas nesse edital. Bonificação de pontuação para que esse edital atingisse a cidade como um todo. Ele contemplou linguagens muito diferentes, então não ficou tudo música, tudo teatro. Tem quadrinho no edital, tem artes plásticas, tem dança, tem múltiplas linguagens culturais, e ele ficou espalhado entre os bairros de Niterói, com 21 bairros diferentes ganhando projetos no edital, que foi extremamente concorrido. Esse não é nosso único edital, a gente vai ter outros editais da Secretaria, mas é um dos editais executados na história das Secretarias de Cultura de Niterói de forma mais veloz. Ele foi lançado em dezembro,
e a gente já tem o resultado final e já está fazendo os contratos com esse pessoal que ganhou as propostas. E é possível fazer isso em Niterói, como a gente tem mostrado, mas também é possível fazer isso no estado do Rio de Janeiro. Falta ao governo estadual uma política consistente na área da cultura com fomento. É fundamental perceber, Patrick, que governo não faz cultura, quem faz cultura é o povo. E muitas vezes a gente acha que o papel do governo é levar a cultura para algum lugar. E a cultura já está lá, ela está nos bairros. Se você pegar a história brasileira, pegar a tradição brasileira, inclusive nos bairros periféricos, é que ela é mais forte. Assim é a história da capoeira, assim é a história do samba e de tantas outras expressões culturais brasileiras. Acontece que o governo não faz a sua parte, que não é levar a cultura para ninguém. A parte do governo é disponibilizar ferramentas para fomentar a cultura que já está nas localidades. Então, eu tenho certeza que Nova Iguaçu, Maricá, Campos, todas as cidades do estado do Rio de Janeiro têm ampla produção cultural e o que falta é fomento. E aqui na nossa cidade, em Niterói, isso tem faltado em sucessivas administrações estaduais. O problema da política pública de cultura no estado do Rio de Janeiro é que ela acontece de maneira muito episódica, não sistemática e com poucos recursos aplicados. Investir em cultura é investir na memória, na identidade do povo brasileiro, é investir naquilo que o estado do Rio de Janeiro tem que o define. E, por isso, esses investimentos são centrais, para não falar, e concluo com isso a resposta, da cadeia produtiva da cultura. São milhares e milhares de empregos, diretos e indiretos, gerados nesse setor. Ele, às vezes, é tratado como uma perfumaria. Cultura é o lazer das pessoas, ou um penduricalho, uma coisa a mais que a gente tem, um direito à diversão. A cultura é direito à diversão, a cultura é lazer também, não tem por que dissociar, mas a cultura é uma expressão fundamental da identidade das pessoas, e ela tem que ser entendida como um direito básico da população, como são saúde, educação, transporte, moradia, e a cultura tem que entrar nesse rol de direitos. Quando a gente fizer assim, a gente vai começar a colocar investimento real para que a cadeia produtiva da cultura seja cada vez mais vibrante, gere riquezas e empregos para todo o nosso povo. Secretário, muito boa noite aos nossos espectadores. E falando de fomento à cultura, né, a gente sabe que essa retomada cultural ela tem uma preocupação muito grande, né? Existe um esforço muito grande para dar amparo ao segmento cultural e evitar que esses profissionais, esses artistas, fiquem sem o básico, como alimento, alimentação e moradia. A sua atuação política ela é marcada por projetos que buscam tornar essas expressões culturais, eventos culturais, cada vez mais acessíveis a toda a população. Agora, como que a gente poderia, na sua opinião, facilitar esse consumo de cultura, uma vez que parte dessas produções migraram para o digital, né, diante da situação pandêmica, e nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade para poder consumir? É uma excelente pergunta, Alex. Esse é um momento muito específico do fazer cultural. A gente está na Secretaria preparando um conjunto de ações que eu acho que são importantes e que podem servir de modelo para outros municípios. A Secretaria Municipal das Culturas de Niterói pretende adquirir produtos culturais para disponibilizar em plataforma digital para toda a população. Se a gente fizer isso, a gente vai ajudar os artistas numa dimensão que também é muito importante da política pública em cultura e que muitas vezes é relegada a segundo plano, que é a dimensão da difusão. Eu falei muito sobre o fomento, sobre a necessidade que os governos têm em investir e ajudar as produtoras e produtores culturais, os coletivos, grupos, a realizarem atividades. Mas também é papel do governo ajudar no fomento dessas atividades. Isso tem tudo a ver com essa era digital que foi precipitada, acelerada pela pandemia. Aqui em Niterói, por exemplo, a gente pretende fazer um grande portal chamado A Cultura é um Direito, junto com uma carta de direitos da cidade de Niterói, que é um outro assunto que a gente pode explorar um pouco também, e dentro desse portal a gente vai adquirir a produção cultural e vai fazer, para brincar com o nome, uma espécie de Netflix de Niterói. Você vai entrar lá e vai ver as produções artísticas culturais da nossa cidade. Então, se eu quero ver um filme que foi gravado em Niterói, se eu quero saber quais são os artistas que estão se destacando, que tipo de peças,
lives eles estão fazendo, eu vou disponibilizar esse conteúdo no mesmo espaço digital para todo mundo poder acessar. Só que, ao mesmo tempo, Alex, eu acho que é importante também falar que esse momento ele é um momento muito duro com certas linguagens culturais que também precisam de espaço. E é fundamental que, em algum ponto, a gente tenha a retomada, de fato, do setor da cultura com projetos presenciais também. Uma escultura não vai ser nunca a mesma coisa quando a gente olhar ela através de uma câmera digital. Um quadro de um artista que está pintando não vai ser a mesma coisa quando a gente olhar para ele através da lente da câmera digital. Então, a gente tem que ter políticas que ajudem a fortalecer, e aqui na Secretaria a gente está criando agora um departamento de expressões contemporâneas e cultura digital na estrutura formal da Secretaria, para dialogar com isso que você está falando, e, ao mesmo tempo, preparar terreno para que a gente possa ter também a ativação da cadeia produtiva da cultura, do ponto de vista presencial, assim que seja possível. E espero que seja possível logo, né? Porque a gente está enfrentando dificuldades de toda sorte aí colocadas pelo governo federal, que infelizmente tem brincado com a política de vacinação e feito pouco da inteligência do povo brasileiro. Bom, Leonardo, a próxima pergunta tem um pouco a ver com o secretário, né? Com as questões que você acabou de abordar. Você apontou aqui fez algumas pontuações importantes sobre a questão do fomento cultural, sobre o amparo dos trabalhadores da cultura, né? Principalmente esses que são de origem da periferia, que vêm da periferia, que vêm das comunidades, que vêm das favelas. Mas, além desses artistas, nós também temos os espaços culturais que estão nesses locais, que por muitas vezes assumem o papel de Estado, né, promovendo não somente ações culturais, mas como também ações sociais. E que elas também influenciam, sim, na economia local. A gente tem um exemplo, claro, com relação a isso, o Centro da Lapa, por exemplo, né? A gente tem vários pontos culturais ali que são de pequeno porte, que vêm da comunidade, que são de artistas independentes. E a minha pergunta com relação a isso é a seguinte: qual o papel, né, da Secretaria com relação a esses espaços, para amparar esses espaços, pois muitos deles vêm fechando as suas portas. Então, como ampará-los durante esse período da pandemia e o pós-pandemia também, para não deixar que esses espaços desapareçam, né? E perca aí uma ponte junto às comunidades locais, não somente em Niterói, mas como também em todo o estado do Rio de Janeiro. Poxa, Rafaela, essa pergunta ela é decisiva para a gente discutir um pouco esse momento que a gente está vivendo, né? É um momento de desemprego, de fechamento, de sofrimento. Na cultura, o caso é especialmente difícil, né? E aqui, em todas as nossas ações, a gente tem tentado pensar também nos equipamentos privados de cultura, como a gente se refere a eles. Então, desde a gestão do meu camarada que me precedeu na Secretaria das Culturas, o Vitor Deolf, a gente tem uma política muito voltada também a atender os segmentos culturais. A gente estava agora há pouco falando do edital de retomada econômica de R$1 milhão. Ele contemplou 50 projetos. Dentro dele tinha uma linha de 15 projetos que era para ajudar na manutenção, reforma e melhoria de equipamentos culturais privados. Então, é o poder público ajudando aquele pequeno teatro comunitário, aquele centro cultural de bairro, aquela sala onde se ensina dança a permanecer de portas abertas. Então, nesses projetos que a gente contemplou agora mesmo, que o resultado foi homologado no Diário Oficial de hoje, a gente tem 15 projetos que são destinados a centros culturais privados, a equipamentos de cultura que não sejam públicos. Além disso, a gente também tem aqui uma linha de editais que a gente faz todo ano e que vai fazer esse ano novamente, que é o edital de ações locais. A gente vai realizar aqui a manutenção dos pontos de cultura, esse programa federal que teve muito sucesso e foi muito importante para a cultura de base comunitária, né, desde os tempos dos governos Lula e Dilma, e que a gente em Niterói manteve com recursos municipais. A gente vai seguir mantendo. E também a gente tem um edital próprio de ações locais para premiar, é um edital em que a prefeitura paga como prêmio as ações que já acontecem nos territórios espalhados por toda a cidade.
Então, se você tivesse políticas públicas assim no âmbito estadual, por exemplo, né, e no âmbito federal, que é o que a gente estava conversando antes nas perguntas que vieram, a gente teria uma profusão de equipamentos de cultura privados cada vez mais potentes e abrigando como palco esses artistas e essas produções culturais que precisam de espaço. Esses espaços também são centros de articulação. Outra questão importante que você levantou é o papel social, comunitário, organizativo que a cultura pode ter dentro desses territórios. Fazer esses investimentos para a gente é uma enorme prioridade. É claro que o orçamento municipal ele não alcança tudo que a gente queria poder fazer, né? Mas a gente tem uma série de linhas aqui de editais previstas para esse ano. Todos os anos a gente vai manter e ampliar. E também tem uma emenda da deputada Jandira Fegali para a gente fazer aqui em Niterói o encontro estadual dos pontos de cultura, que significa uma articulação com o interior do estado do Rio de Janeiro. Eu vou convidar os meus colegas secretários, eu tenho o prazer, né, de ser secretário-geral do Fórum Estadual de Secretários de Cultura dos municípios do estado do Rio de Janeiro, e pretendo, junto com eles e com a rede de pontos de cultura, convidar o governo do estado também, já estive visitando a secretária estadual de cultura, para a gente realizar aqui um encontro estadual para discutir exatamente a cultura comunitária com base territorial, que é um pouco desse assunto que a gente está discutindo aqui, que é vital se a gente pretende que a cultura não exista apenas no teatro público, naquilo que é o centro cultural público, no museu público ou na biblioteca pública, que a gente possa ter, de fato, investimentos culturais que atinjam a população a partir dessas iniciativas também que vêm da integração comunitária e da organização do próprio povo. Secretário, boa noite, é um prazer voltar a falar com o senhor, já tive a oportunidade de entrevistá-lo outras vezes. Eu estou até com dados do CAGED abertos aqui, os últimos divulgados referentes a fevereiro, no setor de artes, cultura, esporte e recreação, Niterói ficou no 0 a 0. Demitiu o mesmo número de pessoas que contratou no mês de fevereiro. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: como que a cultura ela pode ser utilizada como um setor, como um instrumento de desenvolvimento econômico e, consequentemente, de geração de empregos para o estado do Rio de Janeiro? É fundamental, né? Quando a gente trata da cultura e da sua cadeia produtiva, isso é muito importante que quem está assistindo a gente compreenda. A gente está tratando da costureira que faz a roupa para os atores e atrizes se apresentarem. A gente está falando do técnico de som ou do técnico de luz que faz um espetáculo ser possível. A gente está falando do marceneiro que monta a estrutura de palco. A gente está falando do sujeito que dirige um caminhão de som para poder ter uma atividade cultural ao ar livre, de qualquer natureza, do segurança que faz a porta de entrada do acesso daquele centro cultural privado. A cadeia produtiva da cultura ela é muito diversa e muito ampla. Então, quando a gente trata desse segmento, a gente trata de algo muito delicado, que interessa a vida de muitas pessoas. E essa é uma dimensão econômica da cultura que a gente não pode perder de vista. Quando a gente fala aqui em Niterói que a cultura é um direito, a gente está dizendo que essa cadeia produtiva está articulada com aquilo que a cidade respira, com como ela vive, com o cotidiano das pessoas e com a vida de muitas dessas pessoas também. Então, a gente tenta trabalhar aqui sempre numa dimensão de que o investimento em cultura ele está relacionado também a essa dimensão econômica inescapável. Tem uns dados até, Lucas, que a gente vai descobrindo conforme as coisas vão acontecendo. Aqui em Niterói, a prefeitura da cidade fez uma ajuda mensal para todo mundo que fosse microempreendedor individual, os MEIs. E a prefeitura de Niterói resolveu, ainda na gestão do Rodrigo Neves e agora na gestão do Axel, isso foi confirmado, está acontecendo, pagar R$500 a todo mundo que fosse microempreendedor individual da cidade, todo mundo que tivesse o registro correto, os documentos necessários
para ser microempreendedor individual em Niterói. Está pagando todo mês esses R$500 para essa galera. Quando a gente foi olhar o cadastro, ou seja, a gente não fez uma política pública dirigida, ela era universal para todo mundo que fosse MEI, a gente descobriu que 12% dos MEIs que estão cadastrados e recebendo esse auxílio da Prefeitura de Niterói são MEIs de cultura. Olha que dado impressionante. A gente está lidando aqui só com a galera que está formalizada como microempreendedor individual e a gente encontrou o dado de que 12% dos cadastros livres que a Prefeitura recebeu e que está pagando de microempreendedores individuais são MEIs da cultura de Niterói. Para vocês terem uma ideia, num dado comparativo, na cidade do Rio de Janeiro, que tem uma divulgação internacional do seu turismo, cadeias de hotéis, eventos fundamentais, como é o caso do Carnaval, belíssimas praias, o turismo, que é uma atividade central para o Rio de Janeiro, para a capital, para a cidade maravilhosa aqui do outro lado da ponte, o turismo corresponde a 1% dos empregos. Então, para a gente comparar e pegar a escala do que a gente está falando aqui, quando a gente diz que 12% dos microempreendedores individuais que se cadastraram na Prefeitura de Niterói têm quinais, ou seja, relação direta, registro vinculado à cadeia produtiva da cultura. E aí a gente pode ter dimensão de qual é o tamanho e a importância da cadeia produtiva da cultura, não só aqui em Niterói, como em todo o estado do Rio de Janeiro, em todas as suas cidades. Então, é fundamental, quando a gente discute cultura, a gente tirar desse campo que a gente estava falando antes, tirar do campo do detalhe, da perfumaria, do lazer, daquilo que é dispensável e colocar a cultura no lugar onde ela tem que estar mesmo, no lugar da economia, no lugar da geração de renda e de trabalho, no lugar do direito humano, à criatividade, à produção e à difusão cultural, no lugar daquilo que, de fato, compreende um direito básico das pessoas, como é o caso de todos os outros direitos. Quando a gente fala de cultura, é obrigado a falar assim, porque a cultura muitas vezes é tratada como um subdireito, um subtema. Isso é um grande erro para qualquer Estado que possa se desenvolver. A gente não vai encontrar nenhuma civilização do planeta Terra e nenhum país desenvolvido do mundo que não tenha uma poderosa expressão artístico-cultural. Isso é impossível. E é só puxar pela memória para a gente ver que desde os impérios antigos, passando pelas grandes nações poderosas do nosso tempo, a cultura tem um papel decisivo na formação e na estruturação daquele sucesso nacional específico que a gente estiver observando. Com isso, nós chegamos ao fim da primeira parte apenas do programa. Acredito que quem ficou até agora está bem alimentado de conteúdo, de informação, e vai ficar muito mais com essa segunda parte. Vamos então para o segundo bloco, e os assuntos agora são política e pandemia, claro, com um pouco de economia também. Secretário Leonardo falou aí de projetos, programas dentro da sua cidade, evidentemente, Niterói, e isso remete a gente a pensar em cidades vizinhas. E é por isso que eu emendo a seguinte questão para o secretário. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o atual prefeito de Maricá, Fabiano Horta, trabalharam muito na campanha que tentava eleger o Dimas Gadelha em São Gonçalo. O petista ganhou com folga o primeiro turno, que foi até uma surpresa para muita gente, mas sofreu o revés no segundo. Hoje, sob a gestão do capitão Nelson, a cidade permanece com sérios problemas e reluta em adotar medidas rígidas de isolamento, ao contrário, por exemplo, de Niterói. Leonardo, se São Gonçalo estivesse com pensamentos alinhados às cidades vizinhas, o cenário econômico e sanitário seria outro, ou poderia ser outro? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de São Gonçalo, eu tenho muito carinho pela cidade de São Gonçalo, eu tenho amigos na cidade de São Gonçalo, e ao mesmo tempo eu tenho muita tristeza com a sucessão de governantes que São Gonçalo tem. É uma pena que essa gente não se emende. O que, por exemplo, hoje, você está falando aí do prefeito de São Gonçalo, Patrick, hoje mesmo, o prefeito de São Gonçalo estava comemorando aí em redes sociais, dizendo que ele não tem problema de leito de Covid em São Gonçalo. E se esquece do quanto as cidades vizinhas de São Gonçalo
Niterói e Maricá são bons exemplos disso, eu tenho certeza e posso falar pelo caso de Niterói, recebem pacientes contaminados por Covid-19, infelizmente, enquanto o prefeito está fazendo farra com a ideia de que não é sério, se alinhando de muitas maneiras ao discurso do Bolsonaro, né, eles são lá cupichas, aliados, e se aliando também àquilo que o governador do estado está aprendendo a fazer, que é concordar com essa gente e não tratar a pandemia com o devido cuidado e a empatia, a humanidade que ela exige. Então, o caso de São Gonçalo é muito triste. Eu acho que um alinhamento de São Gonçalo com cidades como Maricá e como Niterói ia fazer muito bem as políticas públicas do município, ia fazer com que a cidade avançasse cada vez mais, e a gente precisa, em algum ponto, conseguir estreitar essa aliança entre Niterói, São Gonçalo, Maricá e outras cidades do leste fluminense, para que a gente possa ter políticas articuladas. O caso da Covid-19 está sendo uma grande lição. Como é que a gente pode fazer política sanitária, né, isolamento, tomar todos os cuidados, se o município do lado não está fazendo nada quanto ao assunto ou está fazendo muito pouco? Como é que a gente consegue combater uma pandemia olhando para uma cidade só? Isso é muito difícil de fazer e é muito pior para a população que seja assim. Articular as cadeias produtivas, o desenvolvimento econômico regional, pensar a questão do emprego, a questão do transporte público. O caso de São Gonçalo e Niterói, elas são cidades que estão completamente implicadas do ponto de vista da concepção de transporte público, elas precisam se entender, se ajustar para poder melhorar a vida do povo de São Gonçalo, ter barcas em São Gonçalo, ter um transporte público de fato que seja eficiente na cidade de São Gonçalo. Isso passa, né, pela relação que a gente tem entre os municípios. Então, eu tenho muita dó assim, que as cidades não possam dialogar, infelizmente, pelo tipo de linha política que o governante de São Gonçalo tem estabelecido. E é o caso também de outros municípios. Eu penso que a ideia de consórcio intermunicipal, agora mesmo a gente estava falando aqui sobre Maricá, eu estou conversando muito com o secretário das Culturas de Maricá, o Sadi Bianchini, para a gente fazer um consórcio, um convênio entre as duas cidades, para a gente poder aplicar recursos de uma na outra, para fazer residência artística, onde o artista de Niterói visite e exponha seus trabalhos em Maricá, e para que a galera de Maricá venha se apresentar nos equipamentos culturais de Niterói, ou seja, parcerias. E essas parcerias significam uma lógica de desenvolvimento regional, a capacidade das cidades de conveniarem, discutirem consórcios, trabalharem os seus problemas juntos de maneira articulada. Falta muito isso no Brasil e falta muito isso no estado do Rio de Janeiro. Dá para a gente falar a mesma coisa de Campos e das cidades do seu entorno, lá no norte do estado do Rio de Janeiro. Dá para a gente falar a mesma coisa de Volta Redonda e as cidades do entorno dela, lá no sul fluminense. E a gente tem que pensar a Baixada Fluminense de maneira integrada, não tem como fugir disso. E a gente pode alcançar índices de desenvolvimento muito importantes se a gente passar a pensar cidades articuladas entre si para enfrentar problemas que são comuns. E elas podem juntar os orçamentos, as iniciativas, as inteligências para superarem esses problemas. É complicado demais falar de São Gonçalo, secretária, já puxando pela pergunta do meu colega, porque é fácil quando São Gonçalo exporta pacientes para Maricá, para Niterói e para Itaboraí, mas reclama quando Niterói implementa uma barreira sanitária rígida, porque teoricamente estaria impedindo o direito de ir e vir dos gonçalenses. É fácil quando não se tem um governante com pulso firme para, de fato, combater a pandemia como ela precisa ser combatida. E minha pergunta segue nessa linha da Covid-19, secretário. Na sua visão, como a gente pode reverter? É função, claro, dos governantes, mas o povo também precisa estar empenhado nisso. Como todos juntos podem reverter o impacto da pandemia no estado do Rio de Janeiro, e aí, puxando um pouquinho para o lado de governante, como os governos municipal, estadual e federal podem combater
o impacto econômico que a pandemia tem causado aqui no Rio de Janeiro. Poxa, Lucas, um bom início era o Bolsonaro não ter negado a compra de vacinas tantas vezes quanto ele negou, porque o melhor para a economia, e isso é uma coisa que a gente tem que dizer ao pessoal que é bolsonarista com toda clareza, o melhor para a economia era o fim o mais breve possível do surto de pandemia. E isso, no Brasil, está se alargando e virando um drama cada vez maior, porque o governo federal não fez uma ação nacional, não se articulou. Tudo que eu estava falando aqui sobre a importância das cidades atuarem juntas é a mesma coisa sobre o governo federal ajudar a coordenar os esforços dos estados da federação. E o governo federal fez o contrário disso. Desdenhou da pandemia, chamou de gripezinha, disse que só iam morrer 800 pessoas, falou que não era problema dele, brigou com as autoridades sanitárias, brigou com a China, de onde vem boa parte dos insumos, colocou em dúvida as vacinas, dizendo que as pessoas iam virar jacaré, e tudo que é o contrário de uma gestão de pandemia que fosse razoável e sensata. E isso aprofundou o drama econômico do povo brasileiro. Agora mesmo, no caso do auxílio emergencial, no momento em que está morrendo mais gente de toda a curva da pandemia, é exatamente o momento em que o governo federal diminui o auxílio emergencial do povo brasileiro. Ou seja, essas coincidências, elas são simbólicas da tragédia que se abateu sobre o nosso país, né? Sobre uma governança irresponsável, para dizer o mínimo, né? Para não dizer que ela é criminosa e que ela está contribuindo para a perda de vidas humanas. Bom, eu penso que, no caso das cidades, e até do estado do Rio de Janeiro, tem que se fazer política social, e nesse sentido só Maricá e Niterói são as cidades fora da curva, que praticaram políticas sociais próprias dos municípios, com orçamentos próprios. O governo estadual fez muito pouco, quase nada, e o governo federal a mesma coisa, né? A gente não teve, para ter auxílio emergencial federal, foram os deputados que empurraram no Bolsonaro pagar R$600, porque a proposta do Paulo Guedes era pagar 200. Isso depois de pressionado a ter alguma proposta. O caso dos auxílios emergenciais é o mesmo caso para todas as outras áreas do governo. Na cultura, a gente teve a Aldir Blanc, essa lei federal, mas ela parte do parlamento para o poder executivo. Hora nenhuma eles têm iniciativas de mitigarem a dor do povo. E sem fazer isso, você não supera o drama e você aprofunda o problema depois que passar a pandemia em si. A retomada econômica ela é muito mais fácil se você tiver tido uma ponte de transição com investimento de recursos que possa fazer com que você não tenha desmontado todo o setor da indústria nacional, o comércio, que você possa ter auxílios para atravessar rápido a pandemia e reabrir com velocidade. No caso do Brasil, o que a gente está tendo é uma extensão da pandemia e o Brasil como epicentro da pandemia, quando já tem alguns países do mundo diminuindo a curva pelo número de pessoas vacinadas. É uma pena que o Brasil tenha ficado para trás nessa história. Dito isso, eu penso que a gente precisa ter investimento público vultuoso, importante, para alavancar a economia, para estimular a demanda, para a gente poder ter, de fato, uma retomada dos empregos. Essa ideia liberal de que o governo existe para fazer caixa, para cortar os investimentos, ela deprime a economia ainda mais e ela é extremamente perigosa em momentos de grave crise nacional. Os próprios americanos, que são os reis do liberalismo, na crise de 29, responderam a isso com farto investimento público, que estimulou as empresas, a produção, o consumo interno, e com um mercado consumidor interno de massas, você tem condições de restabelecer a economia, passar a arrecadar mais e tirar o país da crise. O problema é que o Paulo Guedes é o contrário disso. Ele pretende um desinvestimento cada vez maior e acredita que quanto menos Estado na economia, maior vai ser o desenvolvimento econômico. Eu estava brincando aqui, falando da cultura, para a gente poder olhar para as grandes nações do mundo e para os governos desenvolvidos do passado e do presente. E eu queria perguntar a vocês o seguinte: que governo, nação do mundo, foi poderosa
sem que houvesse governo forte e grandes investimentos públicos. Porque se você olhar para os Estados Unidos da América, o que você vai encontrar lá é um Estado nacional com mais funcionário público do que o caso brasileiro, se você fizer a divisão por habitante, e vai encontrar investimentos do governo em escala maior do que a brasileira, se você apresentar um dado proporcional às arrecadações. Então, o caminho para a gente ser uma nação soberana, para a gente ter um estado do Rio de Janeiro forte, para retomar os empregos, para a gente poder sair da pandemia com o mínimo de dano possível, passa por um estado organizado que possa fazer investimentos. Ninguém tem fascínio pelo Estado. Eu não acho que tem que estatizar tudo, eu não acho que a gente tem que ter uma economia onde só tem o Estado, essa lenga-lenga que eles acusam as pessoas que são do PCdoB e os comunistas no geral. A gente não acha isso. O que a gente acha é que falta Estado na comunidade empobrecida, falta Estado na favela, falta Estado para o povo brasileiro, faltam serviços públicos de qualidade, falta investimento público para estimular as empresas, para gerar emprego para o nosso povo. E isso impede o Brasil de decolar. Isso impede o Brasil de ter um lugar entre essas nações importantes do mundo, como era o caso das nações que eu estava reivindicando aqui, pedindo para cada um encontrar a sua. Pode pegar qualquer exemplo na história que, sem Estado forte, investimento público e organização, os países não conseguem atravessar a pobreza, a miséria e as graves crises, como é o caso da Covid-19 aqui no país. Perfeito, Leonardo. Leonardo, você estava falando aí um pouco sobre a questão da importância, secretário, né, das ações municipais, das ações locais. O quanto elas podem, digamos, influenciar de uma forma positiva ou negativa nos resultados em combate ao coronavírus, né? E eu queria lembrar um fato que, em março, os prefeitos do estado do Rio de Janeiro se reuniram com o governo, né, para discutir as novas medidas de restrições, né, de combate ao coronavírus. Inclusive, foi nesse período aí que se conversou sobre a antecipação dos feriados do mês de abril. Mas houve divergências entre, né, as conversas ali, entre os assuntos abordados, né? Enquanto os prefeitos queriam a adoção de medidas mais duras, o governador se posicionou contra essa rigidez. A falta de convergência de ideias está prejudicando a luta do Estado do Rio contra o Covid para você, secretário? Muitíssimo. A falta de uma coordenação estadual, ela ficou visível agora nos processos de vacinação. Cada município saiu vacinando a faixa etária que alcançava com a mão. E aí tinha prefeito que estava vacinando 67 anos, prefeito vacinando 62, e cada um por si. E estruturas de vacinação com longuíssimas filas e muita morosidade, sem nenhum amparo do governo estadual, que podia ter, por exemplo, estabelecido um calendário estadual de vacinação, como depois percebeu que deveria ter feito, e aí chamou os municípios para fazer essas ações. É o tipo de coisa que não precisa dar errado para que você conserte. Precisa dar certo, especialmente em momentos de pandemia, onde não tem margem para erro. Você não pode brincar com a vida das pessoas. 2, 3 dias que se perdem ali nas vacinações, uma má distribuição de insumos, uma falta de investimento ou de coordenação do governo do estado, é gente que morre. São famílias que ficam enlutadas, são pessoas que perdem a vida, então não dá para brincar com isso, é um assunto muito sério. Então, eu penso que essa coordenação faltou ao Brasil, entre os seus estados, e faltou aos municípios por conta da ausência do governo estadual aqui também. Além disso, o governo do estado começou a brincar de negacionismo. E aí é impressionante, conforme vai se aproximando do Bolsonaro, vão aparecendo as mesmas situações estapafúrdias, né? Parece até uma coisa assim, que eles têm em comum, né? Porque a hora que o governador começa a se aproximar do Bolsonaro é a hora que ele faz festa de aniversário sem máscara, é a hora que o governo do estado é o primeiro a promover aglomerações, fazendo inaugurações que o próprio decreto do governo do estado não permite fazer, ou seja, o governador que não observa o próprio decreto que assina, não cumpre. Isso emite um sinal para a população. As campanhas de desinformação que não são combatidas,
qual é o tamanho do prejuízo do governo federal e dos governos estaduais não terem sido sérios em ter avisado a população sobre a importância das medidas sanitárias. Quantas vidas se perderam e quantas vidas poderiam ter sido salvas se tivessem tido seriedade por parte dos governantes na hora de informar o povo. Olha, pessoal, máscara é importante sim. Olha, pessoal, é importante não aglomerar por algum tempo. Isso é uma questão básica, indicada por todos os sanitaristas, por todos os técnicos, porque é lógico que um vírus, no meio de uma multidão, de uma aglomeração, ele vai se espalhar com uma velocidade muito superior. Então, a não emissão desses símbolos, a falta de liderança, a falta de coesão, a falta de planejamento desses líderes, certamente matou muita gente. E ainda segue prejudicando, né? O caso agora do governo do Estado é emblemático, né? O governo do Estado, os municípios procuram para tentar ter uma ação coordenada e o governo do Estado nega uma coordenação entre as cidades, se nega a liderar e diz que, na verdade, vai ter uma política sanitária própria, que ele vai tirar da cabeça e que vai implementar por si só. Então, o governo do Estado se esquece que as pessoas moram nos municípios. Ninguém mora no Estado e ninguém mora na federação. Esses são entes imaginários, muito importantes, unidades administrativas que a gente tem que reconhecer, mas você mora onde seu pé está firme, plantado no chão. A gente mora nas cidades. E é muito importante que o governo do Estado escute os municípios, coordene as ações dos municípios, trabalhe em parceria com os municípios, para que a gente possa enfrentar esse que é o maior desafio da nossa geração. Eu fico imaginando a gente indo aí, caminhando, infelizmente, para uma marca sombria que pode chegar a 400 mil mortos ou até passar disso, tomara que não. A gente está vivendo uma situação de um morticínio. Agora eu estava vendo aí um dado, está morrendo mais gente no Brasil do que nasce. Morre mais gente todo dia no Brasil do que nasce gente. A população do Brasil está diminuindo face ao número de nascimentos com velocidade por conta da Covid. 50% das mortes que acontecem no Brasil são por Covid. As mortes diárias no Brasil são por Covid. O Brasil é o epicentro da pandemia do mundo. E a gente tem governantes que brincam com isso, que acham uma graça, que tratam essa história como se fosse um problema de secundário, um problema de gosto, de opinião, de razão política. Isso para não dizer que essas pessoas estimulam e espalham fake news. Um monte de gente envolvida e ligada a essa turma política aí fica pegando opinião de especialista de Araque para dizer que cloroquina funciona, que tem tratamento precoce para Covid, na contramão da ciência de todos os países do mundo. Agora o Bolsonaro está com toneladas de cloroquina e não tem um país no mundo que queira isso, porque era sabido desde o início que esse gasto público era inútil, era desperdício, era bobagem. E, ao contrário, o que a gente tem é gente morta por inalação de cloroquina no Brasil. As pessoas fazendo aquela inalação, né, a ventilação com cloroquina e gente que morreu disso. Esse é o dado concreto da realidade e a forma como esses governantes têm fracassado e, na minha opinião, estão relegados à lata de lixo da história quando, em algum ponto futuro, a gente olhar para trás e vai imaginar um sujeito no meio da gripe espanhola defendendo o que o Bolsonaro está defendendo. Ou olhar para trás e imaginar um duque, um conde, um barão medieval no meio da peste negra medieval defendendo as coisas que o Bolsonaro está defendendo. Então, o futuro reserva ao bolsonarismo e aos seus asseclas, inclusive o governador do estado, esses prefeitos que seguem isso, o destino, o futuro deles é a lata de lixo da história, do mesmo jeito que quando a gente olha para trás, a gente tem desdém, nojo, pavor de quem antes brincava com a morte nesses episódios da história humana todos. Agora é torcer, né, secretário, para que, de fato, o Bolsonaro e o bolsonarismo seja jogado na lata do lixo da história, né? Torcer para que
os apoiadores dele não continuem com tanto peso suficiente para levá-lo para o segundo turno das próximas eleições presidenciais, e a gente correu o risco de, mais uma vez, ter Bolsonaro por mais 4 anos à frente do nosso país. Eu queria voltar, secretário... Lucas, deixa eu só comentar isso rapidinho. Claro. A gente corre esse risco. Pode ser que o Bolsonaro ganhe a eleição, mas o que eu estou dizendo aqui é que na curva longa da história, o lugar dele está dado. Ou seja, quem defende isso, quem age assim diante da morte, diante do horror, diante da tristeza, da tragédia, do sofrimento, tem um lugar separado na história humana, ganhando ou não a eleição. O que a gente está lutando aqui é para que isso aconteça mais rápido, para o nosso povo se libertar e a gente poder ter uma recuperação, né, do lugar do Brasil entre as nações do mundo mais brevemente possível. Mas eu tenho certeza que o bolsonarismo já tem a passagem comprada para esse lugar dos negacionistas, dos que conflitam com a ciência, dos que querem misturar religião e Estado, dos que são brutos e defendem o armamento e a morte, dos que não são compassivos e não têm políticas sociais ou de emancipação da classe trabalhadora e dos mais pobres. Esse é o lugar que eles têm na história, porque esse é o cerne, a essência dessa pregação, que tem uma natureza fascista e que, em algum ponto, pode ser nessa próxima eleição ou não, vai ser desmascarado certamente no nosso país. Bom, vamos torcer para que isso aconteça o quanto antes. Secretário, eu queria voltar num ponto que o senhor tocou lá atrás, de consórcios, do consórcio de cultura, voltar a falar de cultura, né? Consórcio entre Maricá e Niterói. Essa interlocução já está sendo feita entre o senhor e o secretário de Maricá, Sadi Bianchim. Como é que vai funcionar esse consórcio? Tanto Maricá quanto Niterói são 2 celeiros de grandes artistas, de grandes profissionais da cultura. Já tem alguma coisa desenhada, um prazo previsto para que isso possa acontecer? Bom, Lucas, a gente está ainda começando esse trabalho. Então, o que a gente está fazendo por enquanto é listar o que seria desejável. A ideia de residências artísticas entre as cidades, a ideia de apresentações culturais de uma cidade na outra, a ideia da gente ter, de repente, até um compartilhamento dos fundos de cultura para que uma cidade possa fazer investimentos que sejam destinadas a apresentações lá na outra cidade. Então, Maricá praticar um edital para contratar pessoas para se apresentarem nos equipamentos de Niterói, mas contratar o artista de Maricá. Niterói, contratar artistas de Niterói, mas para fazer apresentações culturais em Maricá, enquanto recebe como contrapartida, em intercâmbio, né, as atividades culturais do outro município. Então, a gente está começando a desenhar essas ideias, né, e elas estão, assim, fazendo já que a gente está falando tanto de Covid, uma contaminação do bem com as outras cidades, porque a gente tem o Fórum Estadual de Secretários das Culturas, e lá no fórum agora se criou um grupo de trabalho para discutir esses assuntos. Maricá tem uma cadeira na direção desse fórum, né? Niterói também tem uma cadeira, eu sou secretário-geral desse Fórum dos Secretários Estaduais, e agora virou um grupo de trabalho do Fórum Estadual para gerar um modelo de convênio entre cidades e outras cidades possam fazer também entre si, disponibilizando a tecnologia que a gente está tentando realizar, que a gente está discutindo, para que outros municípios façam também nas suas regiões. Então, ainda não tem uma data, não tem um prazo, né, porque esse trabalho está muito no início, mas é uma vontade, tanto de Niterói quanto de Maricá, essa cooperação mais estreita, né, e que a gente possa ter ações conjuntas na área da cultura e, quiçá, que a gente possa ter também em outras áreas, conforme esse tipo de ação for avançando. Então, secretário, é muito bom quando a gente tem aqui um convidado que tem um bom repertório e a gente consegue passear, falar sobre cultura, sobre política,
Agora eu quero dar uma pincelada na economia. Na última edição a gente teve aqui o professor Mauro Osório, que versou sobre a situação do Rio de Janeiro, sobre a crise estrutural, falou também sobre um problema grave aqui do nosso estado, que é a crise fiscal. Eu queria que o senhor falasse como que, na sua visão, é a avaliação acerca desse problema que há muito tempo assombra o nosso estado. O estado do Rio de Janeiro vive sobre o regime de recuperação fiscal. Eu sei que a opinião do Mauro Osório talvez seja um pouquinho diferente, mas eu acho que é claro que é pior para o Rio de Janeiro sem o regime de recuperação fiscal. Acontece que os termos, e é isso que eu quero discutir, desse regime de recuperação fiscal são draconianos. É uma dívida a juros discutíveis que vai voltar na cabeça do povo do estado do Rio de Janeiro assim que o prazo acabar. Não tem R$1 do governo federal investido de verdade em recuperação econômica do Rio de Janeiro. O que o governo federal faz no regime de recuperação fiscal é que ele não recupera nada. Ele deixa de cobrar por um período os valores de repasse do estado do Rio de Janeiro e dívidas que depois voltarão em cima da cabeça do povo do estado do Rio de Janeiro. A pergunta que eu faço é: que ações estruturantes o governo do estado está tomando, ou o próprio governo federal está fazendo com investimentos, para garantir que no fim do regime de recuperação fiscal existam novas atividades econômicas indutoras, como o Mauro Osório gosta de chamá-las, inclusive, para agregar arrecadação e fazer com que o estado do Rio de Janeiro tenha mais emprego, prosperidade e saia da crise. Como é que é a porta de saída do regime de recuperação fiscal? Que investimentos, de fato, serão feitos no estado do Rio de Janeiro? E a isso tudo não se responde no regime de recuperação fiscal. Ele é um pacto que garante ao Rio de Janeiro uma sobrevida, um tempo a mais, mas que depois é perigoso, porque, na verdade, o governo federal sequer está renunciando a esse dinheiro. Esse dinheiro volta a ser cobrado em seguida do próprio povo do estado do Rio. E a cena que pode suceder o regime de recuperação fiscal é aquela cena que a gente lembra da época do governo do Pezão com a Alerj Cercado. Os salários dos aposentados e funcionários públicos sem ser pagos, os serviços públicos completamente prejudicados naquilo que é o básico para prover para a população. E isso tudo são riscos que a gente tem com o regime de recuperação fiscal que não responde aos problemas centrais da relação do Rio de Janeiro com a geração de renda, de fato, de transformação desse cenário. A gente precisa discutir no Rio de Janeiro a Lei Candir, por exemplo, onde o Rio tem 60 bilhões de reais para serem recebidos. Precisa discutir aqui no Rio de Janeiro o fato de que a gente não tem a cobrança de ICMS, e provavelmente o Mauro Osório deve ter falado disso também com vocês, não tem a cobrança do ICMS dos combustíveis no estado produtor. Só energia elétrica e petróleo, os estados não cobram o ICMS na fonte, ou seja, a madeira que sai dos outros estados, o ICMS é lá no estado. O minério que sai dos outros estados, o ICMS é lá no estado. Quando chega no petróleo, o Rio de Janeiro não tem acesso à fonte dessa riqueza. Não se discute um novo pacto federativo, o que é fundamental para o Rio. E enquanto a gente achar que o regime de recuperação fiscal é, de fato, a saída estruturante, a gente vai estar se enganando, porque ele, na verdade, é um adiamento de crise. E esse regime de recuperação fiscal é perigoso, porque fica parecendo à população o tempo todo que o governo do estado do Rio de Janeiro, seja ele qual for, de qual partido for, ele não dá conta de fazer uma boa administração pública. E nesse terreno cresce a ideia de diminuir o Estado, de que os governos não funcionam, de que a gente tem que cortar os serviços públicos, de que tem que ser agressivo nas privatizações, enquanto o problema é de origem. O problema central é que é impossível que o Estado do Rio de Janeiro dê conta das suas finanças depois das sucessivas perdas que teve no pacto federativo que está vigindo e que tem que ser rediscutido por algum governador que tenha coragem de colocar esse problema de forma frontal diante do presidente da República. E o presidente da República, que é originalmente do estado do Rio de Janeiro, finge que não vê
que a gente está adiando o timer da bomba relógio e não resolvendo para que o Rio de Janeiro possa, de fato, ser um estado potente na economia e contribuir cada vez mais com o Brasil. Maravilha, secretário. Falamos aqui sobre várias questões, né? Com relação à economia, com relação à pandemia, com relação à cultura, e tudo está muito entrelaçado, né? Uma coisa está puxando a outra. E a cultura passa por esse período de uma forma muito especial, não somente pela questão pandêmica, mas até anterior a isso mesmo. Acho que podemos dizer que desde 2013 ela vem sofrendo muitos ataques, né? A questão da desvalorização, a precariedade, a falta de verba, de investimento, de políticas públicas de verdade que vêm valorizar a cultura, os seus trabalhadores, né? E também que venha garantir os direitos, né, dos povos, das comunidades, daqueles que absorvem, que produzem a cultura. A minha pergunta é mais ou menos em relação a isso, mas de uma forma bem pessoal a você. No governo Lula, nós tivemos aí a construção de um dos melhores, se não for o melhor, que eu não conheço todos, né, Sistema Nacional de Cultura, que deixou muitos legados, apesar de tantas atribuições, apesar de tantos confrontos, né, de tantos ataques, ela ainda resiste com base do que nós temos dentro do Sistema Nacional. E o secretário Leonardo de Niterói, secretário de Cultura, qual vai ser o legado que você vai deixar, sua passagem vai deixar para a cidade, vai deixar para os moradores, vai deixar para a cultura, né, e para os trabalhadores desse setor? Você já consegue deslumbrar algo? Você acha que está se construindo? Já veio com isso ocupar essa cadeira tão especial aí para nós, que é da área de cultura? Bom, é difícil falar de um legado, né? Porque a gente está muito no início da gestão, a gente está completando aí o primeiro trimestre apenas, mas assim, sei que legado pretendo deixar para a cidade e para a cultura, né? Porque é um segmento que eu tenho muito amor. Eu, quando fui vereador, eu legislei muito para a cultura, fiz leis super importantes e vinculadas às demandas, né, da galera de várias linguagens artísticas e da cidade. Sempre foi um tema que eu tenho muita paixão de discutir. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo em Niterói algumas coisas que eu acho que vão ser importantes para a cidade. Por exemplo, a Carta de Direitos Culturais. Algumas poucas cidades do mundo, as cidades na Alemanha, Barcelona, Roma, eu me lembro, e a nossa cidade de referência é São Luís Potosí, uma cidade do México, que tem cartas de direitos culturais. Nenhuma cidade do Brasil ainda fez isso. E a gente vai chamar a população, já estamos fazendo isso, para debater os direitos culturais da cidade de Niterói, o povo discutindo a cultura como um direito. E agora a gente já passou de 800 pessoas participando, mas esse processo ainda vai longe, e a gente vai consolidar direitos culturais que o povo vai encontrar no debate aberto que deseja para usufruir na sua cidade. Então, por exemplo, todos os museus e centros culturais de Niterói serem gratuitos a todo o povo da cidade, consolidar isso como um direito, ao invés de ser uma mera decisão administrativa de algum gestor que pretende dar gratuidade. Fazer com que a arte pública seja reconhecida como um direito básico de todo o povo de Niterói. Então, um exemplo é garantir a livre expressão artística em todos os logradouros da cidade, em todas as ruas, essa discussão da arte pública. Então, aqui eu sou autor de uma lei que é a Lei do Artista de Rua. Então, o artista de rua tem direito a fazer apresentações nas ruas de Niterói. A gente quer avançar, não pode ser só um direito do artista de rua porque ele ganha vida com isso. Tem que ser um direito do próprio povo, de todo o povo, de qualquer uma e qualquer um, ir para a rua e expor artisticamente, se apresentar, se colocar artisticamente, ter direito à criatividade, ter direito ao fomento municipal, às políticas públicas de cultura. E dessa forma, com essa Carta de Direitos Culturais, a gente vai fazer uma coisa muito importante, Rafaela, que tem a ver com a tua pergunta. Você falou do sistema
Nacional de Cultura, o SNC, que tem o Sistema Estadual de Cultura e os sistemas municipais. Niterói tem um sistema municipal também. A gente vai fazer agora como se fosse a lei companheira do sistema. O sistema diz para a gente que tem fundo de cultura, que existe conselho de cultura, ele dá arquitetura de participação e quais são os instrumentos, como é que funciona a conferência de cultura e tudo isso. Só que a Carta de Direitos Culturais ela vai dar alma para o sistema. Ela vai dizer para que a gente quer esse sistema de cultura, o que a gente está defendendo. E a Carta de Direitos Culturais é a outra mão. Ela vai mostrar para a gente o que a gente quer defender com o sistema. Que o sistema é bom, que ele é importante, que ele é fundamental para as políticas públicas, e a Carta de Direitos Culturais vai dizer para a gente, para defender isso que está na Carta de Direitos Culturais, para proteger esses conteúdos da Carta de Direitos Culturais. Então, de muitas maneiras, a gente está criando uma lei companheira. A lei do Sistema Municipal de Cultura ajuda a defender as coisas que a gente está vinculando como direito do povo na Carta de Direitos Culturais. E as duas leis complementam uma a outra e se ajudam mutuamente. A última coisa que a Carta de Direitos Culturais vai fazer também é funcionar como uma espécie de consolidação das leis da cultura. Um bom exemplo, ilustrativo apenas, é o seguinte: antes da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, tinha lei que falava de trabalho no Brasil. Às vezes as pessoas pensam na CLT e pensam que foi a primeira lei que falou de trabalho. Não, ela é famosa porque ela estendeu os direitos de trabalhadoras e trabalhadores e porque ela consolidou os direitos que estavam espalhados. Antes dela, existiam leis espalhadas que falavam de trabalho no Brasil. O que a gente está fazendo na Carta de Direitos Culturais também é um pouco a nossa CLC, a consolidação das leis da cultura, uma coisa que ninguém fez antes no Brasil. Então tem lei do artista de rua, lei do grafite, lei de tudo quanto é tipo falando da cultura, e tudo espalhado. E a Carta de Direitos Culturais vai consolidar as leis de cultura que estão vigindo no município. Além de tudo, dessa vez a cultura vai ter um instrumento forte, vigoroso, potente, para defender todos os direitos que estão garantidos no mesmo instrumento. Se a gente olhar para o Código Civil brasileiro, a gente vai ver que ele é um conjunto de leis, que o Código Penal brasileiro é um conjunto de leis, que o Código Tributário brasileiro é um conjunto de leis, mas a gente não tem paralelo disso na cultura, embora tenha até Código de Defesa do Direito do Consumidor e da Consumidora. E a gente tem que ter, no caso da cultura, uma legislação que vincule as demais políticas públicas e ações. Isso é algo que não tem no Brasil ainda e que a gente está tentando fazer em Niterói. Tirando isso, espero que no fim da gestão a gente tenha uma consolidação de investimentos, com os editais, retomada dos empregos, e o que eu quero mesmo ver no fim da gestão são os teatros, museus e centros culturais lotados, com as pessoas podendo se abraçar, e a gente tem em Niterói um grande trabalho de fazer um encontro da cidade consigo mesma. O Niterói encontra a cidade de Niterói, que vai ser um grande festival para comemorar o fim da pandemia e a produção artística e cultural da nossa cidade. Se a gente der conta de fazer isso, eu vou sair da secretaria muito feliz no final do trajeto, tendo certeza de que a gente contribuiu um pouquinho para essa caminhada de Niterói na área da cultura, que já vem de antes de mim e que tem que continuar se fortalecendo cada vez mais. Estamos chegando ao fim, mas antes quero deixar aqui um registro e dar a oportunidade da última palavra ao nosso convidado. Primeiro, aproveitar para mandar um abraço ao citado várias vezes aqui hoje, Sadi Bianchim, secretário de Cultura em Maricá e que foi meu professor na faculdade. Disto isso, vírgula, secretário, acredito que todos nós aqui hoje, que estamos nessa mesa virtual e também aqueles que nos acompanharam, aprendemos muito. Foi um imenso prazer recebê-lo para essa ótima conversa com os colegas. Então, Leonardo Giordano, espaço aberto agora para as suas considerações finais. Muito obrigado, Patrick. Eu quero agradecer muito essa iniciativa da TV 65. Quero muito agradecer ao Alex, a Rafael, ao Lucas,
Cumprimentar também o meu querido amigo Alan Novaes, de Maricá, queridíssimo companheiro que eu sempre me lembro, né, que está super envolvido com as iniciativas aí que vocês estão tocando. Dizer que esse espaço de debate é fundamental. O Rio de Janeiro tem pouquíssimos. Não me lembro de um programa tão parecido com esse que vocês estão fazendo aqui, discutindo os temas do Rio, convidando as pessoas para debater. Discute-se muito pouco o estado do Rio. Que bom que vocês estão fazendo isso. Obrigado pela qualidade, carinho das perguntas de vocês. Contem comigo para retornar mais vezes e que a gente possa atravessar o mais brevemente possível esse momento de pandemia para a gente fazer essas conversas, né, e trocar as ideias presencialmente também, que eu sinto muita falta. Beijão a todas e todos vocês. Obrigado mais uma vez à TV 65 pelo serviço público relevante que são essas conversas sobre o Rio de Janeiro. Novaes, que eu posso dizer que está entre nós, hein? Ele está entre nós. Este foi mais um Rio no Debate da TV 65, que você pode acompanhar nos nossos canais de comunicação. Agradeço a todos pela participação, valeu demais a todos e até a próxima.